A mesa do jantar de Páscoa se estendia como uma passarela. A luz do lustre de cristal sobre nossas cabeças se quebrava em 1000 pequenos arco-íris nas taças de vinho, e a sala inteira cheirava a cordeiro assado e riqueza antiga. Eu estava sentada na extremidade mais distante, me sentindo uma impostora em meu simples vestido azul marinho, com o único objetivo de me tornar invisível e sobreviver à refeição. Meu avô, Arthur Vasconcelos, levantou-se de seu lugar. Ele é um industrial, um homem cuja fortuna lança uma sombra sobre toda a nossa família. E quando ele fala, o mundo para. Ele ergueu sua taça. "Um brinde", anunciou, sua voz comandando o ambiente sem esforço. Então, seus olhos se fixaram nos meus. "A minha neta, Clara. Clara, estou tão feliz em saber que você está fazendo bom uso do fundo de estudos que criamos para você." Meu fôlego ficou preso na garganta. Eu só conseguia encará-lo, minha mente, uma lousa em branco. Que fundo de estudos? Do outro lado da longa extensão de mogno polido, meu pai, Davi, engasgou e cuspiu, espalhando um jato de vinho tinto pela toalha de mesa branca e imaculada. Minha mãe, Helena, ficou branca como papel, seu rosto uma máscara de puro terror. O silêncio na sala era tão absoluto que eu podia ouvir a batida frenética do meu próprio coração. Meu primo mais novo, sentado ao meu lado, inclinou-se e sussurrou: "Espera, você não sabia?" O sangue sumiu do meu rosto. Naquele único momento suspenso, a sala opulenta e acolhedora tornou-se gelada. E eu soube, com uma certeza que me gelou até os ossos, que minha vida inteira foi construída sobre uma mentira. Antes de entrarmos no que aconteceu a seguir, por favor, tire um momento para curtir este vídeo, se inscrever no canal e me dizer nos comentários de que parte do mundo você está assistindo. O sussurro do meu primo, "Espera, você não sabia?", pareceu pairar no ar como fumaça, mas eu não consegui formular uma resposta. Eu estava congelada, meu olhar fixo nas 3 pessoas que haviam sido o centro do meu universo. Meu pai, limpando freneticamente o vinho da camisa. Minha mãe, parecendo que tinha acabado de testemunhar um acidente fatal. E meu avô, sua expressão mudando de orgulho para uma profunda confusão. Eu deveria ter previsto, uma parte de mim sempre soube que algo estava fundamentalmente errado. Eu era a eterna forasteira nesse espetáculo familiar reluzente. Senti isso desde o segundo em que chegamos. A viagem de carro até lá era sempre uma aula de mestre em tensão. As mãos do meu pai estavam cerradas no volante de seu SUV de luxo novinho em folha, aquele que eu era proibida até de tocar. Minha mãe, no banco do passageiro, retocava meticulosamente o batom usando o espelho do quebra-sol. "Clara, pelo amor de Deus, tente parecer agradável", ela disse sem me olhar. "Seu avô não suporta uma cara amarrada." "Eu não estou com cara amarrada", murmurei. "E não mencione aquele seu emprego", acrescentou meu pai com a voz ríspida. "É humilhante." Meu emprego era na cafeteria da faculdade. Era barulhento e cheirava a expresso queimado, mas pagava minhas compras de supermercado. Antes disso, eu havia trabalhado no turno da noite em uma pizzaria. Um emprego cujo cheiro de alho e gordura parecia permanentemente impregnado no meu cabelo. Meus pais odiavam aquele emprego ainda mais. Estava abaixo do nível da nossa família, diziam eles, mas nunca, nem uma vez, se ofereceram para me ajudar financeiramente. Chegamos à propriedade. Não era uma casa, era um complexo. Um conjunto de portões de ferro se abriu e seguimos por uma longa e sinuosa entrada que passava por gramados bem cuidados e fontes de pedra, agora desativadas pela estação. Tinha a beleza fria e imponente de um museu. Saí do carro, alisando meu vestido azul marinho. Eu o havia encontrado em um brechó chique e paguei R$ 60 por ele. Naquela manhã, senti uma pequena centelha de orgulho pela minha descoberta.
Agora, parada na grande entrada de mármore, eu me sentia apenas barata. Minha mãe ostentava uma bolsa de grife nova. Meu primo, que correu para nos cumprimentar, usava um relógio que provavelmente custava mais que o depósito calção do meu apartamento inteiro. "Clara, você veio!" exclamou minha tia, dando um beijo no ar em algum lugar perto da minha cabeça. Meus pais eram camaleões aqui. Eles se transformavam. A risada do meu pai era um pouco alta demais, um pouco forçada demais. O sorriso da minha mãe era frágil, como se pudesse se quebrar. Eles estavam montando um show, fazendo um teste para o papel de filho e nora perfeitos. Meu irmão, Léo, já estava lá dentro, esparramado em um sofá de pelúcia, o rosto iluminado pelo brilho do celular. Aos 22 anos, ele também estava na faculdade, uma particular de prestígio. Ele nunca precisou se preocupar com dinheiro, sempre teve os aparelhos mais recentes, as roupas mais novas, os brinquedos mais caros. E aí, Clara, ele resmungou, os olhos nunca deixando a tela. E aí, Léo? Não éramos próximos, não mais. Fomos quando crianças, mas assim que comecei a perguntar por que as coisas eram tão difíceis para mim e tão fáceis para ele, um muro se ergueu entre nós. Ele era quem recebia, eu era quem tinha que entender. Temos que pagar pelo bootcamp de programação caríssimo do Léo, Clara. Você entende? O Léo precisa de um notebook confiável para as aulas dele. Você entende? Entender se tornou meu trabalho de tempo integral, não remunerado. A única pessoa que parecia real naquela casa era minha avó, Leonor. Ela me encontrou vagando perto da enorme lareira de pedra. Era uma mulher pequena e calorosa, com olhos gentis e mãos macias. "Clara, querida", disse ela, me puxando para um abraço genuíno, nada daquela palhaçada de beijinho no ar. Ela me segurou à distância de um braço. "Você está linda. Esse azul fica maravilhoso em você." "Obrigada, vó", eu disse, sentindo um nó em meus ombros se soltar por um breve segundo. "Como está a faculdade? Você está comendo direito? Parece tão magra." "Estou bem, vó. Só sobrecarregada com o trabalho e os estudos. O jantar." A voz do meu avô ecoou pelo corredor. Todos nós migramos para a sala de jantar, o cômodo que eu mais temia. A mesa era incrivelmente longa, sua madeira escura, polida, até um brilho espelhado refletindo o lustre acima. Havia garfos e colheres demais. Os pratos tinham bordas de ouro. O zumbido baixo da conversa parecia ensurdecedor. Eles falavam de coisas totalmente estranhas para mim. Aquisições recentes de ações, uma viagem de iate planejada no Mediterrâneo, a dificuldade de encontrar bons funcionários para a casa. Ocupei meu lugar designado na extremidade mais distante, perto da porta de vai-vem da cozinha. Eu me sentia como um fantasma no banquete, presente em corpo, mas completamente ausente em espírito. Eu era apenas a filha de Davi e Helena, a quieta, aquela que não se encaixava muito bem. Meus pais, como todo mundo, observavam meu avô, medindo cada um de seus humores. Eles riam de suas piadas e concordavam solenemente com seus pronunciamentos. Nesta família, o afeto parecia ser uma moeda, trocada por presentes e aprovação. Eu estava perpetuamente falida. Eu só queria que a refeição terminasse para que eu pudesse me retirar para o meu apartamento minúsculo e com corrente de ar, onde eu poderia ser eu mesma, comer miojo e estudar para minhas provas em paz. Coloquei o guardanapo no colo e instintivamente peguei o garfo de sobremesa errado. Vi a sutil carranca de desaprovação da minha mãe e rapidamente me corrigi, meu rosto queimando de vergonha. Eu estava tão consumida em tentar ser invisível que nunca vi o brinde chegando. Nunca vi meu avô se levantar. Nunca o vi sorrir para mim, não até sua voz cortar a sala e me pregar na cadeira. A minha neta, Clara, estou tão feliz em saber que você está fazendo bom uso do fundo de estudos que criamos para você. E naquele momento, em meu vestido de R$ 60, na extremidade esquecida da mesa, eu finalmente entendi. Eu não era apenas a forasteira. Eu era o alvo,
A sala ficou mortalmente silenciosa. O vinho derramado pelo meu pai na toalha de mesa parecia uma ferida recente. Meu avô ainda estava de pé, a taça erguida, mas seu sorriso estava vacilando ao notar a expressão no meu rosto. Minha expressão era uma tela em branco de choque. Eu não conseguia formar palavras. "Clara?" Ele perguntou, a voz mais suave agora. "Você não me ouviu?" Meu pai, Davi, soltou uma risada tensa e artificial. "Pai, sério, não vamos falar de finanças à mesa. Estamos tendo uma refeição adorável. Qual é o significado disso?" Arthur exigiu, seu olhar fixo em mim, não no meu pai. "Helena? Davi? O que está acontecendo?" Finalmente encontrei minha voz, embora tenha saído como um mero sussurro. "Que fundo?" Meu avô pousou a taça. O som pequeno e agudo ecoou como um martelo de juiz. "O fundo fiduciário", disse ele, como se explicasse algo dolorosamente óbvio. "Aquele que sua avó e eu criamos para você quando você nasceu. Uma conta de investimento para sua educação. Seus pais foram nomeados administradores, encarregados de gerenciá-la até você completar 21 anos. Ele virou a cabeça para encarar meu pai. "Davi, você me garantiu que ela estava usando. Você me disse que estava cobrindo todas as mensalidades dela." Minha cabeça ficou leve, tonta, um fundo fiduciário. Para mim, a sala começou a girar. Minha mente foi inundada por uma montagem dos últimos 5 anos. Eu me vi na pizzaria às 3 da manhã, com os pés latejando, um cliente gritando comigo porque a pizza dele estava fria. Lembrei-me de me esconder na câmara fria só para chorar por 1 minuto antes de enxugar os olhos e forçar um sorriso. Eu me vi no meu quarto na República, encarando meu notebook, sabendo que o livro obrigatório para minha aula de sociologia custava R$ 800 que eu não tinha. Usei uma versão desatualizada da biblioteca e lutei para acompanhar o semestre inteiro. Eu me vi no supermercado, relutantemente devolvendo um saco de maçãs para poder comprar um pacote econômico de miojo. Sobrevivi a um inverno inteiro à base de miojo e pasta de amendoim barata. Eu me vi ao telefone com minha mãe, soluçando depois de ser reprovada em uma prova. Eu estava tão exausta que não conseguia me concentrar. "Mãe, acho que não consigo fazer isso. Estou trabalhando demais, estou ficando para trás." "Clara, você só precisa se esforçar mais." A voz da minha mãe respondeu, tingida de aborrecimento. "Todos nós temos que fazer sacrifícios. Seu pai tem estado sob uma pressão imensa. Lembrei-me de seus sacrifícios, o novo SUV de luxo. Precisávamos de algo seguro, querida. Os novos brincos de diamante da minha mãe. Seu pai estava apenas sendo atencioso. A viagem de esqui do Léo para Bariloche. Ele mereceu. As notas dele têm sido estelares. Eles tinham dinheiro para tudo isso, mas não para a filha deles que estava passando fome. Houve emergências familiares, meu pai gaguejou, a voz trêmula. Olhei para ele, meu foco se estreitando. "O que você acabou de dizer? O fundo, tivemos que mexer nele", disse minha mãe, a voz alta e fina. "Tivemos algumas emergências familiares inevitáveis." "Que emergências?" perguntei. O resto da mesa era uma plateia congelada em uma peça muito desconfortável. "A hipoteca, Clara", disse minha mãe, tentando soar razoável. "A casa precisava de um telhado novo. Certamente você não gostaria que perdêssemos nossa casa?" "Vocês moram em uma casa de 5 quartos", eu disse, minha voz estranhamente plana. "Vocês poderiam ter se mudado para um lugar menor. Esta é a nossa casa." Meu pai retrucou. "E minha educação era o meu futuro." Eu rebati. A dormência estava recuando, substituída por uma maré quente e doentia de raiva. Vocês pegaram?" perguntei, as palavras soando estranhas na minha boca. "Vocês pegaram o dinheiro que meus avós me deram?" "Nós não pegamos, Clara", disse meu pai, sua tentativa de raiva mascarando transparentemente seu medo. "Era dinheiro da família. Era para o benefício da família. Era para mim", eu disse, minha voz se elevando.
O vovô acabou de dizer. Era para a minha educação. Olhei para o meu prato, para o cordeiro e as batatas perfeitamente assados. Senti uma onda de náusea. Voltei-me para meus pais. Minha mãe estava começando a chorar, mas eu sabia que eram lágrimas falsas. Eu já tinha visto suas lágrimas de verdade. Estas eram para uma plateia. Quanto? Exigi. Clara, não faça isso aqui, ela sussurrou. Quan, tu, vu, ses, pe, ga. Ram? Meu pai se recusou a encontrar meus olhos encarando o pai dele em vez disso. Davi? Disse Arthur, sua voz perigosamente quieta. Meu pai olhou para o prato. Tudo, tudo. Cada turno da noite, cada refeição pulada, cada ataque de pânico por causa do aluguel, cada momento em que me senti inútil e estúpida, acreditando que era um fracasso porque não conseguia administrar o que outros estudantes pareciam lidar com facilidade. Não foi minha culpa, foi deles. Eles não apenas me viram lutar, eles arquitetaram tudo. Eles construíram sua vida confortável e respeitável sobre a fundação do meu sofrimento. Meus sonhos não eram apenas sonhos, eram a garantia. E meus próprios pais tinham acabado de descontá-la. O silêncio que se abateu sobre a sala era mais pesado do que a comida intocada nos pratos de borda dourada. Ninguém se mexeu. Minha mãe, Helena, finalmente o quebrou, inclinando-se para mim e sussurrando como se fosse um assunto particular, não uma crucificação pública. Clara, querida, você não pode entender o tipo de pressão sob a qual estávamos, disse ela, seus olhos piscando entre mim e meu avô. Não foi uma única coisa, foi uma combinação de tudo. Tudo o quê? Perguntei. Minha voz era como gelo. O choque inicial havia se cristalizado em um diamante duro e claro de fúria. Bem, a hipoteca, como eu mencionei, ela sussurrou, torcendo o guardanapo em um nó. E o novo SUV. Meu carro antigo era uma armadilha mortal. Você sabe que era. Lembrei-me de sua armadilha mortal. Era um sedã de 6 anos. Meu carro era um compacto de 15 anos com um motor barulhento e uma porta do passageiro que nem sempre abria por fora. E o bootcamp de programação do Léo, ela acrescentou, como se este fosse o detalhe que faria tudo fazer sentido. Aquilo custou milhares de reais. Olhei para meu irmão, Léo. Ele estava olhando atentamente para o prato, recusando-se a olhar para mim. Ele tinha um futuro promissor em tecnologia, graças àquele bootcamp. Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. A calma se estilhaçou. O bootcamp do Léo? Repeti. Minha voz não mais um sussurro. Estava alta e ecoou na sala cavernosa. Minha mãe se encolheu. Eu estava comendo miojo no jantar. Eu disse, olhando diretamente para ela. Não como um lanche, como minha única refeição, porque era tudo o que eu podia pagar. Ela começou a balançar a cabeça, um gesto patético de negação. Clara, isso é um exagero. Eu trabalhei em turnos noturnos em uma pizzaria até às 3 da manhã. Continuei, minha voz ganhando força. Eu voltava para casa sozinha no escuro porque não podia pagar um táxi. E o ônibus noturno não passava perto do meu apartamento. Eu estava tão exausta nas minhas aulas da manhã que literalmente dormia em pé. Eu estava comendo macarrão instantâneo seco no jantar, enquanto você comprava brincos de diamante. Os rostos horrorizados ao redor da mesa me disseram que este não era o drama familiar educado e higienizado a que estavam acostumados. Isso era cru e feio. Era a verdade. Vocês me deixaram acreditar que eu estava fracassando, eu disse, minha voz tremendo com a força da minha raiva. Vocês me deixaram pensar que eu não era inteligente o suficiente ou capaz o suficiente para lidar com a faculdade. Vocês me disseram para me esforçar mais. Vocês me disseram que eu precisava fazer sacrifícios. Virei meu olhar para meu pai. Ele parecia furioso, mas era a raiva impotente de um animal encurralado. Você está sendo ingrata, ele sibilou. Depois de tudo que te demos, vocês não me deram nada. Eu rebati. Vocês roubaram de mim. Vocês roubaram minha educação, roubaram minha paz de espírito e roubaram 5 anos da minha vida.
Davi. A voz do meu avô cortou o ar como uma lâmina. Era quieta, fria e absolutamente aterrorizante. Eu nunca o tinha ouvido usar aquele tom antes. Meu pai se calou, parecendo um garotinho que acabara de ser pego ateando fogo. A mandíbula de Arthur estava cerrada, seu rosto pálido de fúria. Ele olhou para meus pais. "Isso é verdade?" ele perguntou. "Vocês pegaram o dinheiro dela e a deixaram viver assim?" Minha mãe começou a soluçar e desta vez as lágrimas eram reais. Eram lágrimas de puro medo. "Arthur, por favor." Estávamos desesperados. A crise no mercado, os investimentos do Davi. "Fique quieta, Helena", disse Arthur, sem levantar a voz. O comando era absoluto. Ele se virou para meu pai. "Davi?" Meu pai apenas olhou para o prato, derrotado. Essa foi toda a resposta que alguém precisava. Senti uma estranha e fria sensação de poder. Por anos, eu fui a vítima deles, o segredinho sujo deles. Agora o segredo estava exposto e a luz os estava queimando até virar cinzas. Eu me levantei. As pernas da minha cadeira rasparam ruidosamente no chão polido, um som violento e estridente. "Clara, sente-se", ordenou meu pai, um reflexo de sua autoridade perdida. Olhei para ele, olhei de verdade para ele pela primeira vez. Não como meu pai, mas como um homem fraco e patético. "Um ladrão. Estou indo embora", eu disse. "Clara, não se atreva a fazer uma cena." Minha mãe chorou. "É Páscoa." Eu quase ri. O som que saiu foi amargo e quebrado. "Uma cena? Vocês destruíram sistematicamente a minha vida. Vocês roubaram o meu futuro. E vocês estão preocupados com uma cena?" Peguei minha bolsa barata, aquela com a alça desfiada. "Cansei", eu disse, mais para mim mesma do que para eles. Virei as costas para a mesa e fui embora. Passei por minhas tias e tios silenciosos. Passei pela vovó Leonor, cujos olhos estavam cheios de lágrimas. Atravessei o enorme e ecoante hall de entrada. Eu não corri. Andei com um passo deliberado e firme. Eu não chorei, ainda não. Eu apenas me sentia vazia, oca. Abri a pesada porta da frente. Saí para imitar a noite fresca de primavera e não olhei para trás. A volta para casa foi um borrão. Minhas mãos tremiam no volante do meu carro velho e barulhento, seus ruídos familiares de repente irritantes e altos no silêncio opressivo. As luzes festivas nas casas de outras pessoas se misturavam e eu não sabia dizer se era por causa do vento ou das lágrimas que finalmente começavam a se formar. Encontrei minha vaga de sempre a 2 quadras do meu prédio e fiz a caminhada fria. O vento açoitava minha jaqueta fina. Eu morava em um pequeno apartamento de 1 quarto com um radiador barulhento e janelas que deixavam o vento entrar, mas era meu. Eu havia pago por cada centímetro dele, ou assim eu pensava. Tentei, desajeitada, abrir as 3 fechaduras separadas da minha porta. Entrei e deixei as luzes apagadas. Fiquei parada na escuridão, deixando minhas chaves e bolsa caírem na pequena mesa de entrada. Tirei os sapatos. O vestido de R$ 60 parecia uma fantasia barata. Fui até a cozinha e me apoiei pesadamente no balcão. E foi aí que a represa se rompeu. Não foi um colapso alto e dramático. Eu não gritei nem joguei nada. Eu apenas deslizei pela lateral dos armários da cozinha até ficar encolhida no piso de linóleo frio e rachado. Puxei os joelhos para o peito, envolvi-os com os braços e chorei. As lágrimas eram quentes e ardiam, uma liberação para tudo. Para a garota que havia calculado meticulosamente seu orçamento de supermercado até o último centavo. Para a garota que voltara para casa sozinha, no meio da noite, com mais medo de perder um turno do que das sombras nos becos. Para a garota que tirou um D em uma matéria porque não podia pagar pelo livro obrigatório. Eram lágrimas pela mentira. Minha vida inteira, todo o meu relacionamento com meus pais tinha sido uma mentira grotesca. Eles não me amavam, não poderiam. Amor não é isso. O amor não fica na praia assistindo você se afogar enquanto segura uma boia salva-vidas.
Eles não tinham apenas pego dinheiro, eles roubaram minha confiança, meu senso de segurança, meu próprio passado. Cada memória que eu tinha deles estava agora manchada. Naquelas manhãs de Natal, eles se sentiam culpados enquanto eu desembrulhava um suéter barato. Na minha formatura do ensino médio, quando me abraçaram e disseram o quão orgulhosos estavam, eles já tinham começado a gastar meu dinheiro? A raiva voltou, uma fúria fria e dura que atravessou a dor. Eu não estava apenas de coração partido. Eu tinha sido roubada. Eu precisava ver por mim mesma. Eu precisava de mais do que as palavras do meu avô. Eu precisava de uma prova fria e irrefutável. Levantei-me cambaleando e acendi a luminária da minha mesa, rasgando a caixa de arquivo de papelão barata que guardava debaixo dela. Eu estava procurando por qualquer correspondência com aparência oficial, qualquer coisa de um banco. E eu encontrei. Uma carta antiga que havia chegado logo depois que fiz 18 anos. Lembrei-me da minha mãe a interceptando. "Ah, é só uma formalidade, querida", ela disse animadamente, sobre aquela conta que seu avô abriu. "É tudo muito complicado. Eu cuido disso. E eu confiei nela. Eu tinha 18 anos envolvida na emoção de começar a faculdade. Apenas assinei onde ela apontou, mas o papel timbrado tinha o nome de um banco e um número de conta. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia discar os números no verso do meu cartão de débito. Naveguei pelo torturante menu automático. Pressione 2, pressione 5, pressione 0 para falar com um atendente. "Obrigado por ligar." "Eu preciso de ajuda", interrompi. "Preciso verificar uma conta fiduciária." "Claro, senhora. Só preciso verificar sua identidade", disse a voz educada e cansada do outro lado. Dei a ele meu nome, meu CPF, minha data de nascimento. "Ok, senhora Vasconcelos. Vejo sua conta corrente e poupança padrão aqui. Qual era a conta em questão?" Era um fundo fiduciário, um fundo de estudos, criado pelo meu avô Arthur Vasconcelos. Houve uma longa pausa preenchida pelo som de digitação furiosa. "Ah, sim", disse o homem. "Vejo aqui. O Fundo de Estudos Clara Vasconcelos." Meu coração martelava contra minhas costelas. Era real. Qual é o saldo atual?" Sussurrei. "Um momento, senhora. Mais cliques. Essa conta." Receio que essa conta foi encerrada. "Encerrada?" Meu sangue gelou. "Quando?" "Deixe-me ver. O saque final foi feito em 1º de outubro, 18 meses atrás. O saldo é 0. 18 meses atrás. Foi mais ou menos na época em que compraram o novo SUV. Quem fez os saques?" Minha garganta estava completamente seca. "Os administradores da conta tinham acesso total, senhora. Parece que... Sim, senhor Davi Vasconcelos e senhora Helena Vasconcelos. Tudo? Foi tudo de uma vez?" Engasguei. "Não, senhora", disse o homem, seu tom profissional suavizando com uma pitada de simpatia. Ele deve ter ouvido a desolação em minha voz. "Foi uma série de saques ao longo dos últimos 5 anos. 5 anos. Desde que eu tinha 18 anos. No momento em que legalmente puderam, eles começaram. Sistematicamente, mês a mês, eles me sugaram até secar." "Obrigada", consegui dizer, e desliguei o telefone. Sentei-me no chão, o choro e o tremor finalmente parando. Eu não sentia nada. Um vazio completo, aterrorizante, ártico. Eles não tinham apenas mexido no dinheiro, eles o saquearam. Pegaram cada centavo que era destinado a garantir meu futuro. Eles roubaram minha dignidade e sabotaram minhas chances de sucesso. Eles me viram quase fracassar ano após ano, sabendo que eram a causa. Fiquei ali na escuridão do meu pequeno apartamento e a garota que chorava se foi. Em seu lugar havia uma mulher, e essa mulher iria obter justiça. Fiquei sentada no meu piso de linóleo frio até a primeira luz cinzenta da manhã filtrar pela janela. Eu não tinha dormido. Meu corpo estava dormente, mas minha mente era uma navalha. O choque e a tristeza haviam sido queimados, deixando apenas um senso de propósito frio e silencioso. Eles achavam que eu era fraca, contavam que eu seria a filha quieta, compreensiva e quebrada para sempre.
Eles usaram minha confiança como uma arma contra mim. Estavam prestes a descobrir o quão errados estavam. O sol era um disco pálido no céu. Era uma manhã fria de segunda-feira. Levantei-me, fiz uma cafeteira de café e bebi puro, encarando meu reflexo na janela escura da cozinha. Eu parecia exausta, mas meus olhos estavam diferentes. Não estavam mais tristes, estavam duros. Eu não era mais uma vítima. Eu era uma testemunha e precisaria de um arsenal de provas. Minha primeira ligação foi para a secretaria da minha universidade. Pedi para ser conectada aos serviços jurídicos estudantis. Eles atendem por ordem de chegada, disse a operadora. O escritório abre às 9. Olhei para o relógio. 8h02. Vesti-me, não com meu jeans desbotado de sempre, mas com minha única calça preta boa que eu usava para entrevistas de emprego. Eu era uma estudante de direito. Posso ajudar? Perguntou a recepcionista. Preciso falar com um advogado. Sobre um fundo fiduciário. Ela deve ter visto a expressão no meu rosto, porque não me pediu para esperar. Levou-me direto para um escritório pequeno e bagunçado. A advogada, uma mulher chamada Doutora Dias, parecia sobrecarregada, mas tinha olhos perspicazes e inteligentes. Ela gesticulou para que eu me sentasse. Diga-me o que está acontecendo, disse ela simplesmente. Minha voz estava trêmula no início, quando comecei do começo. Meu nome é Clara Vasconcelos. Ontem à noite, no jantar de Páscoa, meu avô, ele propôs um brinde. Contei tudo a ela. O brinde, o fundo da faculdade, os rostos horrorizados dos meus pais, os 5 anos trabalhando em empregos exaustivos, a pizzaria, o miojo, a ligação desesperada para o banco. Doutora Dias ouviu sem interrupção, sua caneta voando por um bloco de notas amarelo, seus traços de caneta parecendo zangados em meu nome. Quando terminei, estava sem fôlego, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Ela pousou a caneta e me olhou por um longo momento. Senhora Vasconcelos... Clara, disse ela em tom direto. O que você descreveu não é um mal-entendido familiar. Não é mexer em uma conta. Ela se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos meus. Este é um caso clássico de apropriação indébita de fundos. É uma quebra de dever fiduciário. Como administradores, seus pais tinham a obrigação legal e ética de usar esse dinheiro para um único propósito, sua educação e bem-estar. Eles o usaram para si mesmos. Isso é um crime. A palavra crime me atingiu como um golpe físico. Eu sabia que o que eles fizeram era errado, mas ouvir uma advogada afirmar isso tão claramente tornou tudo terrivelmente real. O que eu posso fazer? Sussurrei. Você tem 2 opções, explicou ela, cível e criminal. Você pode processá-los na justiça cível para recuperar o dinheiro, ou pode denunciá-los às autoridades por fraude e apropriação indébita, ou ambos. Imaginei meus pais, os soluços de pânico da minha mãe, a raiva patética e arrogante do meu pai. Eles eram ladrões, eram criminosos, mas ainda eram meus pais. Eu não sei se consigo mandá-los para a cadeia, eu disse, minha voz falhando. Doutora Dias assentiu com gentileza. Você não precisa decidir isso hoje, Clara. O primeiro passo é o mesmo, independentemente do caminho que escolher. Você precisa de provas, um rastro de papel abrangente. Você não pode simplesmente entrar em um tribunal ou em uma delegacia com uma história. Você precisa de uma pasta de provas irrefutáveis. Provas? Tudo, disse ela, sua voz se firmando. Vá ao banco e exija um histórico completo e detalhado daquela conta fiduciária, cada saque, cada data, cada anotação. Em seguida, reúna seu histórico. Imprima cada extrato de empréstimo estudantil que você tiver. Imprima suas faturas de mensalidade de todos os 5 anos. Imprima seus olerites da pizzaria, da cafeteria. Obtenha seus extratos de cartão de crédito antigos. Mostre onde você pagou por livros didáticos, por aluguel. Você precisa construir uma imagem perfeita e cristalina. Você mostra os gastos deles ao lado do seu sofrimento.
Suas palavras eram um plano. Eu tinha uma missão. Você consegue esses documentos? Ela perguntou. Eu assenti, minha determinação se fortalecendo. Sim, ótimo, disse ela, rabiscando seu e-mail em um cartão. Comece com o banco. Me ligue se eles te derem algum problema. E Clara, tenha cuidado. Não diga a seus pais que está fazendo isso. Não fale com eles de forma alguma. A partir de agora, eles não são sua família. Eles são a parte contrária. Saí daquele escritório me sentindo 1 centímetro mais alta. Eu não era mais uma vítima. Eu era uma investigadora. Naquela mesma tarde, fui à agência principal do banco no centro da cidade. Sentei-me em frente a um gerente de banco de rosto severo. Eu estava calma, educada, mas firme. Apresentei minha identidade e o número da conta fiduciária. Eu sou a única beneficiária deste fundo, afirmei. Tenho motivos para acreditar que os fundos foram desviados pelos administradores. Exijo um histórico completo da conta, desde sua criação até seu encerramento. O gerente se mexeu desconfortavelmente. Senhora, normalmente os administradores são os indivíduos que estou investigando, eu disse, minha voz como aço. Eu sou a beneficiária. O dinheiro era legalmente meu. Tenho direito a esses documentos. Ele viu a expressão em meu rosto e soube que eu não sairia dali sem eles. Ele desapareceu em um escritório nos fundos. Esperei pelo que pareceu uma eternidade, quase 45 minutos, meu coração batendo em um ritmo frenético. Ele finalmente voltou com um envelope pardo, grosso e pesado. Isso é tudo, senhora Vasconcelos, desde o primeiro depósito até o saque final. Obrigada, eu disse, pegando o envelope. Parecia tão pesado quanto uma lápide. Não o abri ali. Levei-o para casa, tranquei minhas 3 fechaduras e sentei-me à minha mesa. Respirei fundo e o abri, e vi toda a extensão da podridão, página após página. O primeiro depósito do meu avô, R$500 mil. Parei de respirar. Nunca tinha visto um número tão grande associado ao meu nome. Mais depósitos se seguiram. Todo ano no meu aniversário, 20 mil, 30 mil. O total geral era mais de R$1 milhão. Senti um enjoo no estômago. Isso não era apenas um fundo para ir à faculdade. Era uma vida, uma entrada para uma casa, um futuro livre de preocupações. Era tudo. Depois vieram os saques. Começaram na semana seguinte ao meu 18º aniversário. Um saque de R$20 mil. A linha de anotação, escrita com a confiança arrogante do meu pai. Entrada SUV, R$2 mil. Léo, aparelho, R$30 mil. Pagamento, hipoteca, R$15 mil. Hospedagem, Bariloche. Essa devia ser a viagem de esqui do Léo. Continuou assim por 5 anos. Eles o esgotaram, usando-o para jantares chiques, roupas novas, taxas de clube de campo, até para gasolina. Eles trataram meu futuro como seu fundo pessoal de emergência. O saque final foi 18 meses atrás, R$50 mil. A linha de anotação dizia apenas, final. Tudo tinha acabado. Eu não chorei, eu estava além das lágrimas. Eu estava incandescente de raiva. Abri meu notebook e entrei no portal do meu financiamento estudantil. Imprimi o extrato. Saldo total, R$62.450. Fui ao site de cobrança da minha universidade e imprimi cada boleto de mensalidade, cada um marcado como pago via financiamento estudantil ou pago via cheque pessoal. Vasculhei meus arquivos de e-mail e encontrei meus antigos horários de trabalho, meus olerites patéticos. Encontrei uma troca de e-mails do meu 2º ano. Mãe, minhas horas na pizzaria foram cortadas. Vou ficar sem dinheiro para o aluguel. Não sei o que fazer. A resposta dela. Querida, você precisa aprender a ser mais responsável com seu dinheiro. Estamos apertados este mês também. Apenas reze. Imprimi o e-mail. Então olhei para o extrato bancário daquela mesma semana. Um saque do meu fundo. R$10 mil. A anotação. Helena Brincos. O silêncio em meu apartamento era absoluto, um vácuo zumbindo com propósito.
Peguei uma pasta portfólio resistente que havia comprado. Coloquei cada página em um protetor de plástico transparente. Os extratos bancários, os documentos do financiamento, os roleriches, os e-mails. Criei uma linha do tempo, um livro-razão da traição deles. De um lado, o saque deles, do outro, minha realidade. Data: 1º de junho. Eles: R$ 20.000 para um SUV. Eu: implorando ao meu gerente por turnos extras. Data: 10 de setembro. Eles: R$ 40.000 para a hipoteca. Eu: pegando outro financiamento estudantil para o meu 3º ano. Quando terminei, era quase 4 da manhã. Fechei o portfólio. Era pesado. Era uma bomba. Escondi-o no fundo do meu armário e esperei. Eu sabia que o aniversário do meu avô era em julho. Os meses entre a Páscoa e julho foram os mais silenciosos da minha vida. Frequentei minhas aulas, estudei para as provas, trabalhei meus turnos na cafeteria. Fui para casa. O mundo lá fora florescia em verão. As pessoas estavam felizes, fazendo planos, vivendo suas vidas. Tudo parecia distante, como um filme que eu assistia por trás de uma vidraça grossa. Meus pais tentaram ligar. A primeira vez meu telefone vibrou com o nome: Mãe. Fiquei olhando para ele, meu coração batendo forte. Uma parte de mim queria atender, gritar, exigir que explicassem por quê, mas apenas deixei tocar até cair na caixa postal. Ela deixou uma mensagem, sua voz escorrendo uma alegria falsa. Clara, querida, sou eu. Sei que você está chateada, mas as pessoas dizem coisas que não querem dizer quando as emoções estão à flor da pele. Isso tudo é apenas um grande mal-entendido. Por favor, me ligue. Nós te amamos. Um mal-entendido. Eles ainda não compreendiam a magnitude do que haviam feito. Pensavam que eu estava tendo um ataque de birra, que eventualmente me acalmaria e entenderia. Meu pai mandou uma mensagem. Você envergonhou esta família. Seu avô está furioso com você. Você precisa se desculpar. Meu polegar pairou sobre o botão de resposta. Digitei: pedir desculpas pelo quê? Apaguei. Digitei: vocês são criminosos. Apaguei. No final, simplesmente bloqueei os números dos dois. Léo nunca entrou em contato, nenhuma vez. O silêncio dele foi o mais condenatório de todos. Tirei notas máximas nas minhas provas finais. Era surpreendente o quão bem se pode desempenhar academicamente quando não se está paralisado pela ansiedade constante sobre a próxima refeição. Uma semana antes do aniversário do meu avô, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, depois atendi. Alô? Clara. Era meu avô. Sua voz era profunda e formal. Vovô, eu disse, minha mão começando a tremer. Estou ciente de que você cessou a comunicação com seus pais. Ele afirmou. Sim. Uma longa pausa. Sua avó e eu gostaríamos que você viesse ao meu jantar de aniversário. Eu congelei. Voltar lá, para aquela casa, para aquela mesa. Eu acho que não posso fazer isso, eu disse, minha voz baixa. Não estou pedindo que venha por eles, disse ele, em tom ríspido. Eles estarão lá, isso é um fato, mas não se trata deles. Trata-se de você e de sua avó. Ela quer te ver. Ela tem estado profundamente chateada com tudo isso. Pensei em Leonor. Suas mãos gentis. A única pessoa naquela família que já me ofereceu calor incondicional. Ela também era uma vítima nisso. Casada com um homem que valorizava a força acima de tudo. Apenas para ter seu filho revelado como um fraco e um ladrão. Por favor, Clara, disse ele, sua voz suavizando ligeiramente, por Leonor. E por mim. Ele estava me oferecendo um ramo de oliveira, um sinal de que ainda me considerava parte de sua família. Ok, eu disse, eu estarei lá. Bom, o jantar é às 7. Ele desligou. Na noite anterior ao jantar, não consegui dormir. Fiquei olhando para a pasta portfólio no meu armário. Isso não era apenas um jantar, era um tribunal. Eu tinha que decidir meu próximo passo. Eu ia sentar lá e fingir que tudo estava bem? Eu ia causar outra cena? Pensei no que a doutora Dias havia dito.
Eles são a parte contrária. Pensei na mensagem do meu pai. Você precisa se desculpar. Eles ainda acreditavam que detinham todo o poder. Achavam que seu status de pais lhes garantia imunidade. Tirei o portfólio do armário e o coloquei na minha mochila velha e gasta. Eu não estava indo para um jantar. Eu estava indo para um julgamento. No dia da festa, fui dirigindo. Estacionei meu Honda velho e batido ao lado do SUV de luxo reluzente do meu pai. A justaposição era quase poética. Subi os degraus de mármore vestindo deliberadamente o mesmo vestido azul marinho de R$ 60. Eu queria que eles o vissem. Queria que fosse um símbolo de tudo que eles ignoraram. Toquei a campainha. Vovó Leonor abriu a porta, seus olhos parecendo cansados e avermelhados. Ela me puxou para um abraço forte. Oh, Clara, ela sussurrou. Estou tão feliz que você veio. Eu também, vó, eu disse, abraçando-a de volta com força. Entrei na casa. Estava decorada para uma festa com flores e música suave. O cheiro de buffet caro enchia o ar. Era uma fachada bonita e perfeita. Um invólucro brilhante em uma caixa de veneno. Eu os vi imediatamente, perto da lareira. Meus pais pareciam abatidos, como se não dormissem direito há meses. Quando minha mãe me viu, tentou sorrir. Era uma coisa grotesca, esticada, desesperada. Clara, ela começou, dando um passo hesitante em minha direção. Eu apenas olhei para ela, meu rosto uma máscara em branco, e não disse nada. Apenas fiquei ali, minha mão apertando a alça da minha mochila. Ela parou. Meu pai apenas me fuzilou com o olhar, segurando um copo de uísque. Ele estava com raiva por eu guardar seu segredo. O resto da família estava lá. Tias, tios, primos. Todos sabiam que algo importante havia acontecido na Páscoa. Estavam todos nos observando, o ar pesado com tensão não dita. Meu avô, Arthur, saiu de seu escritório. Ele me deu um aceno seco. Clara, obrigado por vir. Vovô, respondi. O jantar está servido, anunciou Leonor, sua voz se esforçando para parecer alegre. Fomos para a sala de jantar. A mesma mesa, os mesmos cristais, os mesmos pratos de borda dourada. Mas desta vez, meu avô me indicou um novo lugar. Eu não estava mais na extremidade da mesa. Estava sentada diretamente em frente a ele, posicionada exatamente entre minha mãe e meu pai. Eles eram forçados a olhar para mim. A refeição foi excruciantemente silenciosa. As pessoas faziam tentativas fracas de conversa fiada. Então, Léo, como estão as novas aulas? Um tio perguntou. Bem, Léo murmurou, os olhos grudados no prato. Minha mãe tentou me passar um prato. Clara? Um pouco de aspargos? Não, obrigada, eu disse educadamente. Comi minha comida com calma. Eu não era a garota assustada da Páscoa. Eu era uma mulher com uma bomba de 5 quilos na mochila debaixo da cadeira. Finalmente, meu pai não aguentou mais. Ele terminara seu uísque e já estava no segundo copo de vinho. Empurrou a cadeira para trás e se levantou, erguendo a taça. A mesa inteira ficou tensa. Gostaria de propor um brinde, disse ele, as palavras ligeiramente arrastadas. Ele estava olhando diretamente para mim. Este foi um ano desafiador, começou ele. Enfrentamos algumas provações. Houve mal-entendidos. Ele me encarou, seus olhos uma mistura bizarra de súplica e raiva. Mas o mais importante é a família. O mais importante, repetiu ele, é permanecermos unidos, lealdade e perdão. Ele estava me dando um sermão. Na frente de todos, ele estava me pintando como a pessoa que precisava perdoar, a que estava despedaçando a família. Ele não estava se desculpando, estava exigindo meu silêncio. Ele se sentou sob uma salva de palmas patética e dispersa. Esperei, deixando o silêncio se instalar novamente. Minha mãe estava me olhando com os olhos úmidos. Clara? Ela sussurrou suplicante. Olhei para meu pai. Você fala sobre perdão, eu disse, minha voz clara e firme, cortando o silêncio tenso. Você fala sobre lealdade.
Abaixei-me, peguei minha mochila e a levantei para a mesa, colocando-a ao lado do meu prato com um baque surdo. O som fez várias pessoas pularem. Abri o zíper, tirei a pesada pasta portfólio. Os rostos dos meus pais ficaram pálidos. Olhei para meu avô. Você fala sobre união familiar, eu disse ao meu pai, mas usou meu futuro para financiar seu estilo de vida. Eu deslizei a pasta pela mesa polida. Ela deslizou suavemente, silenciosamente, até parar diretamente em frente ao prato do meu avô. Isto, eu disse a ele, é a verdade. A sala ficou em silêncio absoluto. O único som, um pequeno e agudo suspiro da minha avó. Meu avô, Arthur, olhou de mim para a pasta. Seu rosto era uma máscara de pedra, impossível de ler. Ele não olhou para meus pais, não olhou para mais ninguém. Seus olhos estavam fixos em mim. Então, lentamente, ele baixou o olhar para a pasta. Meu pai, Davi, começou a se levantar da cadeira. Pai, não, isso é um absurdo. É um assunto de família particular. Clara, você está cometendo um erro enorme. Sente-se, Davi, disse meu avô. Ele não gritou. Sua voz era baixa, mas a autoridade nela era absoluta. Meu pai congelou no meio do movimento, depois afundou de volta em sua cadeira como uma marionete com as cordas cortadas. Meu avô abriu a pasta. Ele virou a primeira página, a documentação original do fundo. Virou a segunda. O primeiro extrato bancário, mostrando o grande depósito inicial. Virou a terceira. A quarta. A sala estava cativa. Podíamos ouvir cada virada de página nítida. Página. Ele viu os saques começarem. Página. Ele viu as anotações. SUV novo, hipoteca, taxas do clube. Página. Ele viu a cobrança da viagem de esqui para Bariloche. Observei seu rosto. Ele era um mestre em esconder suas emoções, mas não conseguiu esconder isso. Um rubor escuro subiu de seu colarinho. Sua mandíbula estava tão cerrada que temi que ele fosse quebrar um dente. Seus nós dos dedos estavam brancos enquanto segurava os papéis. Ele não estava apenas lendo extratos financeiros. Estava lendo a história nua e crua da minha luta. Estava lendo a crônica da traição de seu próprio filho. Ele chegou à minha sessão. Viu meu extrato de financiamento estudantil com seu saldo de R$62 mil. Viu meus rolerites da pizzaria com seu salário por hora miserável. Viu o e-mail impresso que eu havia enviado à minha mãe, implorando por ajuda com o aluguel. E bem ao lado, ele viu o extrato bancário do mesmo dia, mostrando o saque dela de R$10 mil para um par de brincos de diamante. Ele parou. Leu aquela página 3 vezes. Minha mãe sabia. Ela sabia exatamente em que página ele estava. Ela soltou um pequeno som estrangulado, como um animal ferido. Arthur, por favor, ela sussurrou. Por favor, você não entende como foi. Ele ergueu uma única mão, um movimento seco e cortante. Fique quieta. Ele, lenta e meticulosamente, fechou a pasta. Não olhou para mim. Olhou diretamente para seu filho. Você roubou da sua própria filha. Não era uma pergunta, era um veredito. Minha mãe explodiu. As lágrimas falsas se foram, substituídas por pânico cru e histérico. Não, nós não roubamos. Era nosso dinheiro. Éramos os administradores. Era uma conta de família. Íamos pagar de volta. Nós só precisávamos de um pouco mais de tempo. Tempo? A voz do meu avô era perigosamente baixa. 5 anos? Você a deixou trabalhar em uma pizzaria? Você a deixou passar fome? Você a deixou se endividar enquanto compravam joias para si mesmos? Meu pai finalmente encontrou sua voz e escolheu a raiva. Era a única defesa que lhe restava. Como você ousa? Ele gritou, apontando um dedo trêmulo para mim. Você traz essa sujeira para a casa do meu pai? No aniversário dele? Você é uma pirralha ingrata tentando destruir esta família? Não, Davi, disse meu avô. A família já está destruída. Você a destruiu. Pai, por favor, meu pai implorou, sua raiva desmoronando em um gemido patético. Por favor, não seja assim. É a Clara. Ela está bem. Está na faculdade, como queríamos. Nenhum mal de verdade foi feito. Nenhum mal de verdade?
Minha voz era quieta, mas era a coisa mais afiada na sala. Nenhum mal de verdade? Repeti, finalmente olhando para meu pai. Eu tenho pesadelos com meu saldo bancário. Tenho mais de 60 mil reais em financiamento estudantil que vou passar os próximos 20 anos pagando. Pulei tantas refeições que fiquei quase abaixo do peso. Quase fui reprovada no segundo ano porque estava trabalhando em 2 empregos e estava exausta demais para estudar. Você diz que não houve mal de verdade? Virei-me para minha mãe. Você me disse para ser mais responsável com o dinheiro no mesmo dia em que comprou diamantes com o meu dinheiro. Minha mãe enterrou o rosto nas mãos e soluçou. Podemos consertar isso, disse meu pai, desesperadamente. Seus olhos no meu avô, não em mim. Vamos pagá-la de volta. Começaremos amanhã. Um pouco a cada mês. Certo, Helena? Minha mãe apenas chorou. Clara, querida, disse meu pai, virando sua atenção para mim, sua voz escorrendo uma sinceridade falsa e doce. Clara, somos seus pais. Nós te amamos. Você não pode fazer isso conosco. Podemos consertar isso. Apenas pegue esse livro e todos nós iremos para casa e conversaremos sobre isso. É tarde demais para isso, eu disse. O rosto do meu pai se contorceu. O quê? O que você quer dizer? Quero dizer, não estou aqui para pedir o dinheiro de volta, eu disse, olhando para meu avô. Não estou aqui para fazer um acordo. Um medo novo e mais frio se insinuou nos olhos dos meus pais. O que você fez, Clara? Minha mãe sussurrou. Eu já fiz uma denúncia, eu disse. O silêncio foi absoluto. Minha tia deixou cair o garfo e ele bateu em seu prato como um tiro. Meu pai se levantou de um salto, o rosto ficando roxo e manchado. Você está nos processando, ele gritou. Você está processando seus próprios pais, depois de tudo que fizemos por você? Sua ingrata, egoísta... Chega! Meu avô rugiu. A mesa inteira se encolheu. Sente-se, Davi, agora. Meu pai estava respirando como um touro ofegante, mas se sentou. Olhei-o bem nos olhos, meu olhar firme e calmo. Não, pai, eu disse. Não estou processando vocês. Vi um lampejo de esperança em seus olhos, uma faísca minúscula e patética. Estou responsabilizando criminosos. O quê? O que isso quer dizer? Meu pai sussurrou. Significa, eu disse, que levei uma cópia desta pasta para o Departamento de Fraudes Corporativas do banco. Mostrei a eles como os administradores do Fundo de Estudos, Clara Vasconcelos, violaram seu dever fiduciário e desviaram sistematicamente os fundos por 5 anos. Minha mãe parou de chorar, a boca aberta de horror. O banco, terminei, está iniciando uma investigação formal e eles estão abrindo um processo. O mundo do meu pai desmoronou naquele instante. Ele apenas me encarou. Você, ele sussurrou. Você mandou o banco atrás de nós? Eu disse a eles a verdade. Eu disse simplesmente. O trabalho deles é lidar com os criminosos. Levantei-me e coloquei meu guardanapo na mesa. O jantar de aniversário perfeito estava em ruínas. Minha família estava estilhaçada. Obrigada pelo jantar, vovô, eu disse a ele, e depois a minha avó. Peguei minha mochila, deixando a pasta na mesa. Era problema dele agora. Saí da sala. Atravessei o corredor. Ouvi minha mãe soltar um lamento terrível e agudo atrás de mim. Abri a porta da frente. Saí para o ar fresco da noite e nunca, jamais, olhei para trás. Os dias seguintes ao jantar de aniversário foram estranhamente silenciosos. Eu tinha meu apartamento, meus livros e o silêncio. A divisão de fraudes do banco me ligou 2 dias depois. Um homem com uma voz sombria e séria estava na linha. Senhora Vasconcelos, aqui é o Sr. Harrison da Segurança Corporativa. Concluímos nossa análise preliminar do seu caso. E, perguntei, meu coração batendo forte, e é um dos casos mais claros de apropriação indébita de fundos que vimos em muito tempo, disse ele, com a voz fria.
Os administradores, Davi e Helena Vasconcelos, não fizeram nenhuma tentativa de ocultar seus saques. Eles deixaram um rastro de papel perfeito de seu roubo. Uma onda de validação me invadiu. Não era apenas minha dor, era um fato verificável. Era um crime. O que acontece agora? Perguntei. Nossa equipe jurídica está avançando, disse ele. Vamos entrar com uma ação cível contra eles para recuperar o valor total, mais danos e juros. Também somos obrigados a entregar nossas descobertas ao Ministério Público para análise criminal. Essa parte dependerá deles. Obrigada, eu disse. Não, senhora Vasconcelos, ele respondeu. Obrigado a você. Você fez a coisa certa. Desliguei o telefone. Eles seriam processados. Poderiam enfrentar acusações criminais. Estava completamente fora das minhas mãos. Uma semana depois, meu avô ligou, não de sua casa, mas de seu escritório corporativo. Clara, você poderia vir ao meu escritório esta tarde? Tenho algo para você. Seu escritório ficava no último andar de um arranha-céu de vidro, no centro da cidade. Eu nunca tinha estado lá. Os tapetes eram tão grossos que absorviam todo o som. A vista era um panorama de toda a cidade. Ele estava parado perto da janela do chão, ao teto, quando entrei. Ele se virou e parecia mais velho. Clara, disse ele, o que você fez naquele jantar foi uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode fazer. Você escolheu a verdade, mesmo quando era feia. Eu só queria que as mentiras parassem. Eu disse baixinho. Você fez mais do que isso, disse ele, caminhando até sua enorme mesa de mogno. Você impôs a responsabilidade. Estou envergonhado. Não criei meu filho para ser um ladrão. Não percebi que ele era tão fraco. Ele olhou para mim, seus olhos perspicazes. Mas você? Você não é fraca. Você é a pessoa mais forte desta família. Ele estendeu um envelope grosso. Não posso, vovô, eu disse, balançando a cabeça. Não quero mais dinheiro. Isto não é um presente, disse ele com a voz firme. E não é uma substituição pelo que foi roubado de você. Aquele era o seu dinheiro. Este é o meu dinheiro. Ele pressionou o envelope em minha mão. Aquele fundo era para garantir sua educação, disse ele. Era para lhe dar um começo justo na vida. Em vez disso, eles a sobrecarregaram com dívidas. Isto sou eu corrigindo isso. Abri o envelope. Dentro havia um cheque administrativo em meu nome. Era de R$ 62.500. Comecei a chorar. Não lágrimas de tristeza, nem de raiva. Eram lágrimas de puro e absoluto alívio. Era o som de um peso de 5 anos que esmagava minha alma, simplesmente desaparecendo. Vovô, e isto, disse ele, me entregando um segundo envelope menor. Dentro havia outro cheque, este de R$ 100.000. O primeiro cheque, explicou ele, é para pagar a dívida que eles a forçaram a adquirir. Você vai pagar esses empréstimos hoje. Você começará sua vida com um saldo de 0. O segundo cheque é para o começo que você deveria ter tido, para um apartamento decente, para um carro seguro, para sua segurança, para que você possa se concentrar em seu futuro sem olhar por cima do ombro. Não é uma herança, é o que lhe é devido. Você entende? Eu não conseguia falar, apenas assenti, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Bom, disse ele, agora vá. Vá e construa sua vida, Clara, livre deles. Saí de seu escritório e fui direto para a pequena agência do meu banco local. Depositei o cheque de R$ 100.000, para o seu começo. O dinheiro apareceu na minha conta instantaneamente. Eu nunca tinha visto um número de 6 dígitos na minha própria conta bancária. Senti-me segura. Então peguei o cheque maior e fui para casa. Entrei no site do financiamento estudantil. Meu saldo era de R$ 62.450. Inseri o valor do pagamento. Paguei tudo, usando minhas próprias pequenas economias para cobrir o pouco que restava. Cliquei em enviar pagamento e observei o saldo cair de R$ 62.000 para 0. Dívida, R$ 0. Sentei-me à minha mesa e chorei. Chorei pela garota que trabalhava na pizzaria.
Chorei pela garota que comia cereal no jantar. E chorei porque ela se foi. Ela estava finalmente livre. Abri uma nova conta poupança de alto rendimento e transferi os R$ 100.000 para ela. Meu nome, e apenas meu nome, estava nela. Ouvi notícias sobre meus pais através da vovó Leonor. O processo do banco foi rápido e brutal. Meus pais não tinham defesa. A pasta era uma confissão perfeita. Foram condenados a pagar o valor total do fundo, mais juros e multas. Tiveram que vender a casa em que cresci. Tiveram que vender o SUV de luxo. Tiveram que vender as joias da minha mãe. Meu pai foi sumariamente demitido da empresa do meu avô e removido do conselho. Ele foi desonrado. Seus supostos amigos desapareceram. Seu status evaporou. Perderam toda a sua fachada. Mudaram-se para um pequeno apartamento alugado do outro lado da cidade. Meu pai, ouvi dizer, estava procurando um emprego em vendas. Eles perderam tudo o que valorizavam. E eu tinha paz. Estava no meu último semestre da faculdade e pela primeira vez não estava trabalhando. Eu era apenas uma estudante. Comprei roupas novas que não eram de brechó. Enchi minha geladeira com alimentos frescos. Dormi 8 horas por noite. Eu não era rica, não era poderosa, mas era livre. Estava em paz. E isso valia mais do que todo o dinheiro no império do meu avô. O semestre da primavera foi uma revelação. Pela primeira vez em toda a minha carreira universitária, eu era apenas uma estudante. Não era uma barista, ou uma pizzaiola, ou uma garota constantemente à beira de um ataque de pânico financeiro. Eu era apenas Clara. Acordava de manhã e meu único trabalho era estudar. Ia à cafeteria do campus e comprava um latte chique. Não porque fosse um luxo calculado, mas apenas porque eu queria um. Ia para minhas aulas preparada. Conversava com meus professores durante seus horários de atendimento. Minhas notas eram impecáveis. Comprei um vestido novo para a formatura. Não era caro, mas era novo em folha. Era um tom esperançoso de azul. Eu estava me curando. A raiva havia desaparecido, deixando uma cicatriz, mas não doía mais quando eu a tocava. Nunca mais falei com meus pais. Nunca mais os vi. Eles pertenciam a outra vida, a uma história sobre outra garota. Então, o dia da formatura chegou. Era um dia perfeito de maio. O céu de um azul suave e sem nuvens. O sol quente na minha pele. Coloquei meu cabelo e beca sentindo uma estranha mistura de orgulho e melancolia. Era isso. Eu tinha conseguido. Caminhei até o estádio que fervilhava com milhares de famílias. Pais gritavam e torciam, segurando cartazes feitos à mão. Esse é meu filho. Nós te amamos, Amanda. Senti uma pequena e familiar pontada de tristeza pela família normal que eu nunca teria. A mãe e o pai tirando fotos, o irmão torcendo por você. Encontrei meu lugar no campo com os outros formandos do meu departamento. Esperamos enquanto os discursos começavam. Eu não ouvi realmente, apenas examinei a vasta multidão. E então eu os vi, de lado, na arquibancada. Vovó Leonor usava um vestido amarelo brilhante e segurava uma pequena faixa feita à mão que dizia: "Vai, Clara". Ao lado dela, de pé, alto e vestindo um terno apesar do calor, estava o vovô Arthur. Ele não estava sorrindo, mas seus olhos estavam fixos em mim. Ele me viu olhando e me deu um aceno lento e deliberado. Eles tinham vindo. Ficaram sentados durante toda a cerimônia de 3 horas sob o sol quente. Então, meu nome foi chamado. Clara Vasconcelos. Levantei-me e caminhei em direção ao palco. Minhas pernas pareciam instáveis. Foi uma longa caminhada, e a cada passo eu pensava na jornada que me trouxera até aqui. Passo. A pizzaria às 2 da manhã, meus pés doendo. Passo. O apartamento frio, a geladeira vazia. Passo. O vestido de R$ 60. Passo. A voz da minha mãe no telefone. Você tem que ser mais responsável. Passo. A pesada pasta preta. Passo. O saldo do financiamento estudantil caindo para 0. Subi as escadas para o palco e apertei a mão do reitor.
Ele me entregou o meu diploma, apenas um pedaço de papel em uma pasta de papelão, mas parecia a coisa mais pesada e preciosa que eu já havia segurado. Virei-me para a multidão e sorri, procurando por meus avós. Vovó Leonor estava de pé, aplaudindo e chorando. Vovô Arthur também estava aplaudindo, um ritmo lento e constante. Seus olhos estavam cheios de orgulho. Instintivamente procurei na seção onde meus pais poderiam estar. Eles não estavam lá. Havia apenas um espaço vazio na arquibancada, e pela primeira vez não doeu. Não foi uma ausência triste, foi apenas um fato. Foi um encerramento. Desci do palco. Eu tinha terminado. Encontrei meus avós me esperando perto do portão principal. Oh, Clara! Vovó Leonor chorou, correndo para mim e me puxando para um abraço tão apertado que mal conseguia respirar. Você conseguiu! Você conseguiu! Estou tão orgulhosa de você. Estamos orgulhosos de você, Clara, disse vovô Arthur, colocando uma mão firme no meu ombro. Você fez isso. Você mereceu isso. Olhei para eles, minha avó pequena e calorosa e meu avô forte e quieto. Esta era na minha família. Eu finalmente entendi. Passei minha vida inteira tentando desesperadamente ganhar o amor de duas pessoas que eram incapazes de dá-lo, tentando tirar água de um poço seco. Olhei para o diploma em minha mão e pensei em meus pais, em seu pequeno apartamento, sem nada. Eu não os odiava mais, nem mesmo sentia raiva, apenas sentia uma profunda pena. Eles tinham tanto medo de não ter o suficiente, tão desesperados para manter a fachada de riqueza, que em seu medo destruíram a única coisa que era verdadeiramente real. Eles destruíram sua família, mas não me destruíram. Eu sobrevivi. Meu nome é Clara Vasconcelos e aprendi que família não é sobre quem compartilha seu sangue. É sobre quem nunca, jamais, roubaria o seu futuro. Obrigada por ouvir minha história. Se você gostou, por favor, curta, se inscreva e me diga nos comentários de onde você está assistindo, porque às vezes a verdade é a única herança pela qual vale a pena lutar. Fim da história.